Bom, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a segunda aula sobre a NBR 5626, onde eu estou tentando abordar aqui de uma forma diferente, né? Não só a leitura, mas a explicação com o projeto aqui que eu estou apresentando para vocês. Exatamente sobre a NBR. E agora a gente está no item 5. Se você não assistiu os itens anteriores, pode voltar aí na última aula, na aula 1, e está procurando no nosso canal aí, essa aula sobre a NBR. Bom, falando aqui exatamente do projeto em si, como eu disse nas últimas aulas, eu estou trazendo as coisas mais importantes, certo? E estou tentando explicar para vocês. E a primeira coisa é que a gente precisa considerar a interação com a concessionária de água. Por que isso? Porque o regime de pressões aqui na nossa rede, que vai determinar se vai existir ou não um reservatório inferior, um reservatório superior, se essa altura aqui é suficiente, né, para ter pressão na caixa d'água, para a água chegar aqui na caixa d'água, tudo isso vai ser determinado pela concessionária. Então, por exemplo, se a concessionária falar que aqui nessa região, aqui na nossa residência, né, no nosso bairro, o regime de pressões ele foi em torno de, por exemplo, 30 MCA, então eu posso colocar meu reservatório até 25, 26, no máximo, se não tiver nenhuma perda, no máximo a 30 metros, certo? Então isso tem que ser informado pela concessionária, certo? Isso vai determinar a exigência de uma bomba para fazer a pressurização. Então isso que está falando aqui nesse item, certo? Além dessa questão do regime de pressões, né, que a gente precisa conhecer para fazer o projeto, é claro que para um sobrado, para uma residência normal, a gente vai atender. Mas se a gente fazer um projeto de um edifício, precisamos saber a pressão na rede. Então é isso que está falando aqui, nesse item. E também fala que o projeto ele precisa ser examinado pela concessionária, né? Não vai ser a norma que vai analisar seu projeto. Vai ser a concessionária da sua região. Por exemplo, DEMAI, a SAI, a Copasa, aqui da minha região, né? Então todo projeto eu preciso enviar para eles analisarem e dar o ok para fazer a instalação. Bom, falando de abastecimento, vou começar falando aqui do item 5.2. Vou pular aqui toda essa parte, falar só do alimentador. Bom, o alimentador predial, eu já falei para vocês na última aula, que é essa tubulação, né, que interliga o cavalete até o reservatório, né, a tubulação de alimentador, o alimentador predial. E essa tubulação, ela precisa ficar a 3 metros de qualquer fonte poluidora. Então, se você tiver uma instalação rural, com fossa séptica, algum sumidouro, precisa ficar a 3 metros dessas regiões por causa do risco de contaminação. E ele também precisa ficar acima do lençol freático. Agora vamos falar aqui dos reservatórios. Bom, o que a norma fala aqui especificamente dos reservatórios? Primeira coisa, né, é que o reservatório ele tem que ter a capacidade, que é o que está falando aqui nesse item, de acordo com o consumo de água no edifício. E aqui mais para frente, ela vai falar que esse consumo tem que ser estabelecido pela sua concessionária, aí na sua região. Então aqui no nosso projeto, ó, o consumo aqui nessa região, que vai variar de acordo com cada cidade, é de 150 litros por pessoa por dia, certo? Então se eu tiver, por exemplo, 3 pessoas na residência, eu já vou ter um consumo diário de 150 vezes 3, que é 450 litros por dia. Na sua região pode ser 200, pode ser 250, e você vai ter que estar pesquisando aí na sua região. É o que está falando aqui na NBR. A concessionária deve fornecer o valor estimado do consumo de água por pessoa por dia. Por quê? Porque isso que vai determinar a nossa capacidade do reservatório, certo? E aqui está falando que o volume de água ele tem que ser o necessário para 24 horas de consumo, certo?
Então, você tem que calcular ele para um dia. Algumas regiões, alguns locais, algumas concessionárias recomendam estar utilizando 2 dias, para caso tenha falta de água. Então, no caso, você teria que multiplicar esse consumo por 2, certo? Para você calcular ele para 2 dias. E com isso você vai ter a capacidade do reservatório, porque o reservatório precisa ter uma capacidade suficiente para alimentar o nosso consumo diário. Então 500 é maior que 450, que é o reservatório que eu utilizei aqui. Então esse reservatório aqui, ó, ele é de 500 litros. Então, sobre reservatórios, né, a parte mais importante seria isso. Vamos passar aqui para a parte um pouco mais para frente. Deixa eu ver aqui, o verde não está ficando grande. Vamos só terminar aqui para falar sobre essas tubulações importantes. Bom, todo reservatório ele precisa ter as tubulações de aviso, tubulação de extravasão e tubulação de limpeza. Eu vou mostrar elas aqui. A tubulação de aviso, essa tubulação aqui, ó, ela vai avisar se tiver havendo algum transbordamento da caixa d'água, né? Se a boia estragar, a boia que eu falei na última aula, ela avisa essa tubulação, ó, que a caixa d'água já está cheia. Se ela estragar, a água vai vir por essa tubulação e ela precisa avisar, ela precisa ser mostrada. Você precisa colocar ela aí no telhado para que ela avise quem estiver na casa que está tendo algum problema ali. Além dessa tubulação, essa aqui é de transbordamento, né? Que a norma fala que é de extravasão. Precisamos ter a tubulação de limpeza, certo? Para fazer alguma manutenção na caixa d'água, certo? E além dessas tubulações, a gente tem os ramais, né? Que vão interligar aqui com os nossos pontos. Eu quero falar só de um outro item. Deixa eu voltar aqui, que também é importante para a gente finalizar a nossa aula de hoje, que é o 5242. Bom, aqui fala que o reservatório tem que armazenar água potável, né? Tem que preservar a potabilidade. Então você tem que dar manutenção de um certo tempo, que não está especificado, e por isso existe essa tubulação de limpeza. Então esse é um item obrigatório, ter manutenção aí no seu reservatório, e ele tem que ser um reservatório estanque, que possua tampa e acesso. Então, por exemplo, a gente tem que ter acesso a esse reservatório, seja por meio de um alçapão aqui na nossa casa, né, algum ponto, e também ele precisa possuir tampa. Outro item importante aqui também é que o reservatório, quando você tiver um reservatório inferior, ele não pode estar, na verdade ele pode estar apoiado no solo, só que ele tem que ter algumas exigências, que seria 60 centímetros entre as faces do reservatório, para evitar a contaminação, né, para o seu reservatório não ser contaminado. Aí, como eu disse, se tiver alguma fossa, algum sumidouro, você pode ter algum problema de contaminação ou até com o próprio solo, né? Então, existe essa exigência aqui de 60 centímetros entre as faces externas do reservatório. Bom, eu acho que esses são os itens mais importantes, então anotei aqui para falar para vocês. Em relação ao item 5.2, e a gente vai continuar falando mais dessa norma na próxima aula.